Então veja bem, nós sabemos que a nossa encarnação é planejada no plano espiritual em detalhes antes da nossa vinda, como os pais, a família, as situações sociais, econômicas, as questões de saúde, os problemas de saúde, as questões da profissão, os relacionamentos afetivos, etc. Mas é preciso tomar muito cuidado para a gente não levar a coisa ao pé da letra. Porque acontece o seguinte, conforme a gente vai estudando a espiritualidade, o espiritismo, que é muito preciso, muito profundo, a gente vai aclarando o nosso entendimento. Mas ainda corremos o risco de entender errado, de levar ao pé da letra, porque temos uma certa bagagem cultural e religiosa de muitas encarnações atrelada a dogmas. E o espiritismo não tem dogmas, ele é ciência e conhecimento, né? Então nós ainda trazemos uma mentalidade presa às religiões que professamos em muitas encarnações, e só vamos perder isso com o estudo e com o conhecimento, justamente, né? Então, sobre o planejamento da reencarnação, ainda existem muitos espíritas que levam ao pé da letra certos estudos. Né? Por exemplo, no livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, ele fala ali com mais detalhe, talvez pela primeira vez dentro da literatura espírita, sobre o planejamento das reencarnações, o trabalho dos benfeitores espirituais, dos cientistas da espiritualidade, e que planejam a reencarnação de acordo com a necessidade evolutiva de cada espírito que está prestes a reencarnar. Não é? Então, muitos acabarão levando isso ao pé da letra, dizendo que todas as reencarnações necessariamente são planejadas nos mínimos detalhes pelo plano espiritual. Mas é interessante que dentro da própria obra, o próprio André Luiz diz que não é bem assim. Veja bem, a gente confunde uma coisa com outra, acha que se não houver um planejamento detalhado da reencarnação, haverá acaso. Não, o acaso não existe nas leis universais. Né? Na criação divina não existe acaso, existe ação e reação. Às vezes nós fugimos do planejamento espiritual por causa do nosso livre-arbítrio, de interferências que recebemos e aceitamos, e assim acabamos escapando do planejamento que seria o ideal para nós. Mas isso não significa que houve um acaso ou que houve uma falha do planejamento. Houve uma falha justamente da nossa atuação, por causa da nossa ignorância. Então vamos ver o trecho da obra Missionários da Luz, em que o André Luiz fala disso. Veja bem. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. O problema da queda é também uma questão de aprendizado e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos.
Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Essa instrução foi dada pelo espírito Alexandre para o espírito André Luiz em trabalhos e estudos que estavam desenvolvendo no plano espiritual. Sobre a questão dos relacionamentos, né? Vamos prestar atenção em um trecho de uma obra de Chico Xavier também, por espíritos diversos. A obra é Ação, Vida e Luz, que você está vendo aí. Este trecho psicografado por Emmanuel. Ele diz o seguinte: o Instituto do Casamento tem sido até agora um instituto de lutas expiatórias para os espíritos faltosos e delinquentes diante das leis sociais e divinas. Todavia, temos a considerar que talvez 20% das uniões terrestres representam verdadeiros encontros de almas gêmeas na face obscura e triste da Terra, e todos os consórcios do futuro serão realizados na pauta dos grandes sentimentos das almas. Nessas uniões felizes podereis vislumbrar a ventura dos pares espirituais na eternidade radiosa, onde as emoções criadoras da vida se manifestam dentro dos ideais profundos da felicidade e da beleza. Ali não necessitam os espíritos amantes das dolorosas surpresas dos interesses egoísticos e mesquinhos do mundo, e é para essa aventura que o planeta terreno terá de caminhar desde agora, realizando-se o grande plano da educação livre dos espíritos encarnados, que deverão concentrar os seus esforços e energias na busca das alegrias perfeitas, cujos ecos pode a alma experimentar mesmo na Terra, apesar das suas sombras e das suas lágrimas. Cada alma tem a sua alma gêmea para o transcurso dos erros da eternidade. Aqui ele trata da questão também das almas gêmeas, que é um tema um tanto discutido e discordante dentro do movimento espírita, que nem todos os autores pensam da mesma maneira, mas não vamos discutir isso agora, que seria assunto para um outro vídeo. Mas vamos trocar o termo almas gêmeas por almas que têm uma afinidade mais profunda, que desenvolveram o amor em muitas encarnações e que têm uma ligação mais forte, não é? Então ele diz aqui que somente 20% das uniões terrestres estão nessas condições. Então é de se esperar e de se ver, como a gente vê no mundo, que os desencontros amorosos, os desafetos e tudo mais, né? Num outro trecho de uma outra obra de Chico Xavier pelo espírito, desta vez o espírito Nélio Lúcio, a obra Colheita do Bem, um trecho psicografado em 1º de junho de 1949, diz o seguinte: há inúmeros casamentos de expiação, muitos de provas, outros tantos de corrigenda, muitos de fraternidade ou socorro mútuo, alguns de simpatia para tarefas em comum e raríssimos de verdadeiro amor, onde a reciprocidade e a sintonia perfeita sejam os característicos fundamentais da ligação. Então, no nosso planeta ainda são raríssimos os casamentos de verdadeiro amor, não é? Então, é um caminho que ainda temos a percorrer muito longo, levando-se em consideração a pouca evolução das criaturas no planeta em que estamos, o planeta Terra, a pouca evolução que todos nós temos, não é? Vamos também ver um trecho de outra obra do Chico Xavier, por espíritos diversos, Caminhos de Volta, psicografado esse trecho também por Emmanuel. Realmente os casamentos de amor jamais adoecem, mas nos enlaces de provação redentora, os cônjuges solicitaram antes do berço terrestre determinadas tarefas em regime de compromisso perante a vida infinita. E ante a vida infinita, convém lembrar sempre que os nossos débitos não precisam de resgate a longo prazo pela contabilidade dos séculos, desde que nos empenhemos a solvê-los em tempo curto pelo crediário da paciência a serviço do amor. Não é? Então, nós vemos que temos muito que aprender, né? E a grande maioria dos casamentos e das uniões tem como base o resgate, mas que, veja bem, se a gente se predispor a ter um pouco mais de paciência, nós vamos vencer a prova muito mais rapidamente, com um aproveitamento muito maior, não é? Vamos ensinar o próximo e a nós mesmos, vamos nos educar mutuamente na relação. Então isso facilita todo o processo. É por isso que muitas vezes a gente tem que ter paciência e segurar um pouco o impulso da separação,
não é? Então, isso tudo a gente tem que refletir. Quando o parceiro ou a parceira não corresponde aos nossos anseios sexuais, podemos partir para relações paralelas visando o aprendizado sexual? Eu acho que você já sabe a resposta, né? É a mesma da anterior. Quer dizer, a gente tenta escapar e fugir da responsabilidade. Ué, por que a gente dá tanto peso para o sexo, não é? Por que a gente coloca ele na frente da afetividade e do amor? Ainda somos muito precários no aprendizado do amor, mas temos que caminhar, né? E não vai ser se prendendo ao sexo que a gente vai aprender. Então, não adianta, veja bem, não significa que o sexo é um pecado, que é uma coisa errada, nada disso. Vamos ver o que o Chico Xavier disse, que está na obra Chico Xavier, Fonte de Luz e Bênçãos, de Urbano T. Vieira e Dirceu Abdala. Chico falando. Sexo é psicológico. Cada um tem o seu impulso, a sua vida. Aqueles que se casaram comprometeram-se. São como pessoas que assinaram uma escritura. Eles têm também os seus deveres para com seus companheiros ou suas companheiras. O sexo é psicológico. O sexo é mental. Agora, a pessoa trabalhando e se dispondo a cumprir os seus deveres, ela tem a sua vida sexual regularizada, com a aprovação de sua própria consciência, porque o trabalho dá a essa criatura a liberdade condicionada ao dever cumprido, para que ela possa viver, porque o sexo não é só procriação. Quando a Escritura diz crescei e multiplicai-vos, não é só do ponto de vista físico. Nós estamos preocupados no mundo bem como os governos estão preocupados com as milhões de pessoas que estão nascendo. E há hoje uma inclinação muito grande para o planejamento familiar. Crescei e multiplicai-vos, mas também nos valores espirituais, na enfermagem, no trabalho profissional, no gosto de trabalhar para servir, de servir mais, de servir horas extras. Olha a sabedoria sempre, né, de Chico Xavier. Então ele não está acusando, nem denegrindo o sexo, ou nem colocando numa condição que muitas religiões acabam colocando de repressão, né? Mas justamente de educação. Então, como tudo, a gente tem que ter responsabilidade, não é? E quando temos um relacionamento afetivo com uma pessoa, quando estamos casados, no papel ou não, mas temos um compromisso com aquela pessoa, nós não podemos de jeito nenhum negligenciar, não é, o compromisso que temos. Então, colocar as questões sexuais na frente, o nosso desejo, a nossa satisfação, a fuga do compromisso por causa disso, sem dúvida, vai ser um complicador no nosso caminho evolutivo. Buscar o prazer no sexo é prejudicial ao desenvolvimento espiritual? Não, não é prejudicial, porque o sexo é natural no ser humano, não é? Então, eu lembro de uma história quando o Chico Xavier, muito jovenzinho, ainda estava aprendendo a lidar com o controle da sexualidade, com os hormônios, não é? Ele, já sendo espírito muitíssimo evoluído, também sofreu as injunções da matéria, né? Os apelos, até mesmo porque isso fazia parte do aprendizado que ele tinha que passar para nós, né? E quando ele se via naquela condição de dificuldade, né? E sabia que o caminho dele seria da solidão afetiva para o desempenho da sua missão, Emmanuel apareceu para ele e disse assim: ó Chico, não tente fugir da natureza. Quer dizer, aquelas sensações, aquele desejo, ele teria naturalmente. A questão é o que fazer com ele, não é? Como educar. Mas Chico Xavier está totalmente à parte. Ainda estamos muito, mas muito longe mesmo de chegar na condição dele, né? Mas ele, como sempre, é exemplo para nós, né? E veja só, essa ideia que nós temos ainda do sexo ser um mal e ser um pecado, não é? A sexualidade vivida de uma maneira saudável e responsável nos traz crescimento, né? Nos traz alegria de viver. Olha só o que Chico Xavier também disse. É uma entrevista que ele deu para o jornal O Triângulo Espírita, em Uberaba, em 20 de setembro de 1974, e que está nesta obra aí que você está vendo, Novo Mundo, que está classificada como pelo Espírito Emmanuel, mas na verdade o Chico Xavier falava por si mesmo em muitas entrevistas, né, que ele tinha plena condição de responder por si, e não só a um espírito falando através dele.
Então a pessoa está descrevendo a conversa que Chico estava tendo com algumas pessoas. Chico Xavier retoma a palavra. Peço licença aos presentes, éramos 5 ou 6 pessoas presentes à entrevista, os de sua equipe e o repórter, para tocar num assunto muito debatido e causa de muito sofrimento no mundo de hoje. Os problemas do sexo com o seu cortejo de desencontros, infidelidades, distorções e anomalias. O sexo, presta atenção nesse pedaço. O sexo foi criado por Deus para ser, além do ato procriativo, motivo de prazer e de alegria para os seres humanos. Nada há nele de vergonhoso ou menos nobre. Sabemos o que aconteceu. Durante séculos, as manifestações sexuais estiveram refreadas dentro de um círculo muito restrito por alguns que tinham interesse na repressão de suas expressões e anseios. Isto foi possível até certo tempo. Passado este, deu-se a grande explosão. Súbito, as antigas barreiras foram derrubadas, muitos tabus e proibições afundaram na avalanche e então o diâmetro do círculo aumentou largamente. Neste ponto, Chico Xavier toma um lápis e desenha 2 círculos, um com 2 centímetros de diâmetro e outro por fora deste com 6 centímetros de diâmetro. O que aconteceu depois? Séculos de repressão psicológica muito rígida redundaram numa libertação que ultrapassou os limites mesmo deste círculo mais amplo. Chico Xavier risca linhas paralelas que transpõem os limites do círculo maior e atingiu o terreno dos extremismos sempre perigosos e potencialmente causadores de grandes males no futuro. Olha o bom senso de Chico Xavier e da doutrina espírita, não é? Então, enquanto muitas religiões reprimiram e reprimem o sexo, tentando colocá-lo num círculo irracional, restrito apenas para a procriação, Chico Xavier vem ainda e sempre com respeito ao sexo aclarar o nosso entendimento e esclarecer que o sexo também foi criado para que gere alegrias no ser humano, satisfação, não é? Comunhão com a outra alma, e que isso tudo é também fator de desenvolvimento e de aprendizado e de evolução, não é? A questão sempre, como sempre, é o abuso. Então a gente tem que saber lidar com isso e aprender e, sobretudo, prestar atenção no seguinte: a gente tem que aceitar as fases de provas que passamos e entender que quando nem tudo corre conforme os nossos desejos e anseios, este momento também é passageiro e também deve servir de aprendizado para o nosso caminho evolutivo e devemos aceitar com total naturalidade, com um pouquinho, uma pontinha de renúncia, porque isso também significa crescimento e evolução.